Então, vamos seguir aqui. Agora nós vamos falar dos temas, na verdade, tecnologias, avaliação e o futuro da educação pública. Então, chamamos para o plenário Carlos Palácios, Lina Kátia Mesquita de Oliveira, Nilma Fontanive, José Francisco Soares, Ricardo Prime, Tatiana de Cássia Nakano, Maria Alice Carraturi, Luiz Roberto Lisa Curi, Maria Inês Fini, Cláudia Costin e João Alegria. Todos acomodados, peço a gentileza que a professora Maria Helena conduza o tema. Muito obrigada. Bem, gente, vamos lá, vamos começar, em primeiro lugar, com a parte sobre o futuro das avaliações e a qualidade da educação, chamando, em primeiro lugar, a professora Lina Kátia. Onde está você? Ali. Lina Kátia e Carlos Palácios, que já faz parte da Jovem Guarda. Tem alguns da Jovem Guarda, como vocês viram, né? Não são todos, não. Tá bom. Professora, esquecemos da Lúcia Delanhello. Lúcia Delanhello. A presença, por gentileza. Muito obrigada e desculpe. Muito bem. Lina e Carlos, por favor. Alô? Estão escutando? Não tá com som? Está com som? Sem som? Então tá, gente. Uma boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui. Uma grande felicidade, né, ter contribuído para esse livro. Um capítulo que eu escrevi em parceria com a professora Lina Kátia. Eu vou começar falando um pouco sobre o conteúdo do livro, e a Lina Kátia depois vai complementar com alguns desdobramentos sobre esse tema que não estão presentes, né, ainda não na data que a gente escreveu o livro, essas questões ainda não estavam presentes. Nos últimos anos, né, com a pandemia, o tema da avaliação educacional ganhou mais destaque, principalmente pela questão de descobrir qual foi o impacto do período de isolamento social e ensino remoto na aprendizagem dos estudantes. Nós temos várias avaliações, vários estudos que dizem, né, dão uma dimensão desse impacto. A gente sabe que foi um impacto muito desigual. As crianças e os jovens de contextos socioeconômicos desfavorecidos foram aqueles mais afetados. Algumas etapas de ensino foram mais afetadas que as outras. Mas somente saber qual foi o impacto, qual ter esse diagnóstico, qual foi, né, o diagnóstico do impacto da pandemia na aprendizagem não é suficiente. É preciso que a gente também acompanhe, monitore as ações, as políticas desenvolvidas a partir, né, desse diagnóstico, para saber se elas estão surtindo o efeito esperado, se elas estão mitigando as defasagens, se as crianças e os jovens estão voltando a aprender da forma como é esperada. E aí entra, né, o tema do nosso capítulo, que são as avaliações formativas. A gente trata no livro duas experiências do CAED, o CAED, que é o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Universidade Federal de Juiz de Fora, duas experiências muito importantes com foco no ano de 2021. Uma é a experiência das avaliações da fluência em leitura, no contexto do PARC, o PARC, que é a parceria em regime de colaboração, a parceria pela alfabetização em regime de colaboração, que em 2021, 10 estados e seus respectivos municípios participaram da avaliação da fluência em leitura. A outra experiência que a gente trata no nosso capítulo é a experiência de São Paulo, com avaliações formativas processuais ao longo do ano na rede estadual de São Paulo.
Para quem não está familiarizado com a avaliação da fluência em leitura, ela tem um foco nos anos iniciais, geralmente o segundo ano do ensino fundamental, né? No segundo ano, de acordo com a BNCC, ao final desse ano, a criança ela tem que ter desenvolvido habilidades leitoras fundamentais e consolidado a sua alfabetização inicial. Então, a avaliação influência em leitura verifica, né? Ela avalia essas habilidades leitoras, ela lê um texto, um conjunto de palavras, responde algumas questões sobre o texto, esse conteúdo é gravado por um áudio, é corrigido por um professor, e essa criança ela vai ser identificada ou como pré-leitora, leitora iniciante ou leitora fluente. Para se ter uma ideia, no final de 2021, mais de 70% das crianças dos estados e municípios avaliados se encontravam no perfil leitor mais baixo, o pré-leitor. Isso dá uma dimensão, né, do impacto da pandemia, do ensino remoto, nessas crianças que, atualmente, imaginamos, estão aí ou no terceiro ou no quarto ano do ensino fundamental. E aí entra, né, o outro ponto que a gente trata no livro, que são as avaliações formativas, né, aplicadas ao longo do ano. É muito importante a gente saber, né, se as políticas voltadas à alfabetização estão surtindo efeito nessas crianças que estão aí avançando aí já para o final da primeira etapa do ensino fundamental. A gente traz a experiência de São Paulo, de um conjunto de avaliações formativas, cujo foco é o professor, para que o professor possa verificar se suas práticas pedagógicas estão surtindo efeito ao longo do ano. Por ter sido em 2021, um período ainda com muitas restrições por conta da pandemia, essa avaliação ela foi aplicada de forma mais flexível em São Paulo, com resultados ainda com base na teoria clássica dos testes, a TCT, que é basicamente os percentuais de acerto e erro dos estudantes. Mas agora, né, em 2022 e agora de 2023, o CAED vem trazendo uma nova contribuição, que é uma escala de avaliação formativa que possibilita um acompanhamento mais preciso do estudante ao longo do ano, né? Na avaliação pela TCT, você tem dificuldades de comparação, porque não é levado em consideração o nível de dificuldade do item que as crianças respondem. Com a escala de desenvolvimento da aprendizagem, né, que a partir de uma escala de proficiência de 0 a 100, você tem essa possibilidade de comparar e verificar a evolução do estudante ao longo do seu ano letivo. E a Lina Kátia vai falar um pouquinho sobre essa parte. Ele foi melhor do que eu, ele já acabou. Olha que prazer imenso, né? Eu só quero agradecer a Maria Helena, ao Rafael, pela oportunidade, né, da gente participar desse momento tão importante e dessa publicação que eu acho que traz um registro muito significativo do momento que a gente viveu. E é por aí mesmo. Eu só vou complementar aí, dizendo que essas avaliações formativas têm um significado muito grande para a gente hoje no CAED e um desafio muito maior ainda, vou dizer, porque o objetivo nosso é monitorar, ao longo do ano, o progresso dos estudantes, trazendo uma informação importante sobre o nível de defasagem, sobre o início da aprendizagem, desenvolvimento, e um ponto importante nessa escala, que é o esperado, o adequado. Então, é um movimento, né, de ano por ano de escolaridade, que o aluno alcance esse ponto e que sejam avaliados em etapas importantes da aprendizagem. Esse que foi aí a consequência desse artigo aí. Muito obrigada, viu, a todos e a todas. Muito obrigada, Lina. Obrigada, Lina. Obrigada, Carlos. O presidente Luiz Cury tem um problema, vai precisar sair. Ele pediu para antecipar a apresentação do capítulo dele sobre hibridismo como estratégia de mudança da educação superior. Obrigado. Na verdade, tem um voo para Curitiba às 6h30, vou ter que sair umas 5 horas. Infelizmente, eu tenho um compromisso mais cedinho, é o último voo daqui. Bom, mas o que eu queria, de fato, indicar é que se trata de um capítulo com foco no currículo, né? Eu acho que a maior inovação, a maior
os maiores ordenamentos portadores de futuro para a educação brasileira se referem ao currículo, às estratégias, metodologias, pedagogias, né, e ordenamento do aprendizado. Eu não vejo coisa mais relevante que isso, e a mobilização completa das instituições em torno desse tema é fundamental. No caso das universidades, da educação superior, obviamente tem que haver um esforço da pesquisa, da extensão, mas curricular. Tem que haver um esforço focado no aprendizado, não é? E uma obsessão imensa contra a segmentação do processo de ordenamento do aprendizado. Muitas vezes a segmentação é fruto do ensino exacerbado e de baixo, digamos assim, padrão de preocupação com o estudante, com o próprio aprendizado. A educação híbrida que prevista no artigo é uma educação, portanto, que não, digamos assim, aponta para mediações ou para, digamos, compartilhamentos ou segmentações do tipo 40% à distância, 60% presencial, 35%, 75%, não é, Eduardo Deschamps? Por aí vai. A ideia básica do artigo é justamente inserir, não é, a perspectiva da formação híbrida na diretriz mesmo de ordenamento do aprendizado, não é? No presencial, seja presencial, continuará sendo presencial, com as diretrizes de formação híbrida, de aprendizado híbrido, por isso que chama de diretriz de aprendizado híbrido. Pensamos até tirar o nome de híbrido, né, Mariana? Porque causa esse impacto, não é, enfim, de segmentação, de compartilhamento indevido, não é? Como se a gente tivesse dividido uma pizza, talvez, no restaurante. Mas, na verdade, a preocupação fundamental nossa é organizar novas pedagogias, novas metodologias mediadas por sistemas de informação e comunicação, não é? Na modalidade específica, sem alterar a modalidade e sem domiciliarizar a formação, no caso do presencial. Não é? Pelo contrário, é acrescentar, não é, espaços e perspectivas para tornar o aprendizado mais complexo, mais amplo e mais diverso. A ideia, justamente, da educação híbrida é tornar complexa por meio da perspectiva de diversidade das formas de aprendizado, especialmente aquelas que convidam, não é, esse processo a se ausentar da sala de aula, a ocupar novos espaços dentro da instituição, a reordenar, não é, a interação e a formação colaborativa entre estudantes, a reordenar a relação ensino-aprendizado entre discentes e docentes, a reordenar o ordenamento docente entre os docentes, a aproximar mais pesquisadores à pesquisa do processo de formação. Nós sabemos que a sala de aula esgota, muitas vezes, o planejamento numa perspectiva de pré-ordenamento, portanto, não é? Do que se vai dar, da disciplina que se vai dar. Então, a ideia justamente é superar, é ampliar a flexibilidade a partir do conhecimento, das competências instaladas na instituição, tudo isso para também ordenar um currículo focado em competências e não em conteúdos. Portanto, a ideia das diretrizes híbridas é uma ideia de fortalecimento da diversidade, de ampliação de práticas remotas, práticas interativas, capazes de fortalecer e tornar mais dinâmicos os objetos de aprendizagem aos estudantes e caracterizar a sua trajetória como uma trajetória, digamos assim, espelhada e fortalecida em requisitos, em aspectos socioambientais, socioeconômicos, do campo de atuação, etc., mas sempre a partir, não é, do trabalho na modalidade escolhida. Não é? Então, portanto, não se trata dessa interação, mas se trata, sim, do futuro. A ideia básica desse processo é ordenar a perspectiva, portanto, do pós-pandemia e digamos assim, pactuar o aprendizado com os estudantes. É isso aí, Mariana. Falei 6 minutos. Não foram 6? 6, tá, obrigado. Obrigado, Nilma. Eu sabia que podia contar com você. Como você é anfitrião, pode. Bom, voltando aqui, então, ao bloco da avaliação, passo para Nilma Fontanive, cujo capítulo é a respeito do futuro do SAEB. É isso.
Agora tem som? Ah, tem. Bom, boa tarde a todos. É bom demais ver gente que eu conheço há tanto tempo, com quem eu trabalho há tanto tempo, e gente de quem eu gosto muito. Bom, eu vou falar de um tema complicado, né? É o SAEB. SAEB é uma política pública que dura 30 anos. Ela é a mesma política. Então, assim, num país em que as coisas não têm uma certa perenidade, o SAEB é um milagre ter permanecido. Numa época bem complicada deste percurso, houve uma reunião enorme aqui em Brasília com a pergunta assim, avaliar para quê? Naquele momento, daquele seminário feito na Academia de Tênis de Brasília, o SAEB quase que acabou. Entretanto, ele já tinha sido apanhado pelas redes. E foram as secretarias estaduais e municipais de educação que deram esse suporte para que o SAEB pudesse continuar. 30 anos avaliando as crianças brasileiras, as crianças e os jovens, com a mesma métrica, com a mesma fita métrica. Quando eu digo isso, é para a gente ver o seguinte, parecia impossível, e aí eu tenho que fazer um tributo ao ministro Paulo Renato e à Maria Helena, que acreditaram na tecnologia, que era possível adquirir, né? Chama-se teoria da resposta ao item, em que você pode acompanhar a evolução do desempenho da aprendizagem de uma criança, mesmo que elas não sejam as mesmas crianças e não façam as mesmas provas. Bom, é isso, e acreditar na Santíssima Trindade. Não tinha outra alternativa. E nós começamos a estudar 2 grupos financiados para começar a estudar e adquirir essa tecnologia. Nós, da Fundação Cisgro Rio, e a Bernadette Gatti e a Clarilza Prado, com o Felipe Fletcher, na Fundação Carlos Chagas. Vejam só, nós estávamos em 94, começando a estudar a teoria, Maria Helena assume a presidência do INEP e diz, vamos fazer o SAEB 95. Isso era uma aventura, gente. Nós estávamos, assim, começando a estudar tecnologia, mas fizemos. E quero dizer a vocês o seguinte, foi muito importante acompanhar o desempenho da evolução, a evolução do desempenho desses alunos. Houve melhoria? Houve, porque houve muita inclusão. Veja, o problema da educação, o problema é a pobreza, gente. Não adianta querer falar de outra coisa, é a pobreza. Os que saem, se evadem, são os pobres. São os pobres. Então, eu não vou agora fazer o recorte racial, mas, basicamente, são os pobres. E uma política que consiga acompanhar e consiga detectar aonde estão os nós e os gargalos seria de uma extrema importância. É claro que o SAEB teve, intelectualmente, muito peso, mas ele não chegou ao chão da escola. E aí eu acho que, porque há outros determinantes, não é tão trivial. Eu me lembro que, no início, ninguém conseguia entender aquela escala interpretada. Era a primeira vez que o desempenho de uma criança, o que ela sabe, o que ela não sabe, estava escrito num papel. Ela domina isso, ela faz aquilo, ela não faz isso. Foi a primeira vez em 95. Vocês vejam, nós não tínhamos uma interpretação desse desempenho. E eu quero dizer a vocês o seguinte, ela continua a mesma escala. As crianças mudam, os desempenhos mudam, houve avanços? Houve. Grandes? Houve. Houve menos, por incrível que pareça, em uma disciplina que é complicada, que é a matemática. A gente tem que fazer um olhar mais cauteloso com o ensino da matemática e com a formação dos professores, né? Em particular, não há escola sem professor, gente. Não há aprendizagem sem professor. O professor, ele é o ator mais importante da aprendizagem da criança. Vocês não duvidem disso. Toda e qualquer pesquisa que vocês possam buscar, há meios auxiliares, mas sem ele não funciona. Sobretudo nas idades mais precoces da aprendizagem, né? Quer dizer, estou falando aí da área de alfabetização até o início do ensino, fim do ensino fundamental. Bom, então, o SAEB, uma política estabelecida
houve uma série de 90 e 91 que não tiveram continuidade, porque não usava a teoria da resposta ao item para acompanhar a evolução das crianças. Então, eu estou avaliando crianças, outras crianças, de 30 anos atrás, com a mesma fita métrica. Então, eu posso hoje garantir o que elas sabem hoje e o que elas sabiam no passado, mesmo não sendo as mesmas crianças. Com isso, eu encerro a minha fala, porque ela já apontou ali. Então, o SAEB é uma avaliação importante, precisa de reformulação, ela continua enquanto avaliação competente, ombreada nas avaliações internacionais. Nós não temos nada a dever a nenhum país com a nossa avaliação nacional do SAEB. Nada a dever. Eu agradeço o convite. E quantos minutos foram? Não mais que 5. Ó, fechei nos 5. Está vendo? Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigada, Nilma. E agora precisa ver o que vai acontecer com o SAEB, né? Que ele vai precisar continuar e se alinhar à nova Base Nacional Comum Curricular, né? E às novas tendências. Muito obrigada. O professor Rubem Klein não pôde vir, que o capítulo dele é sobre estatísticas educacionais, né? E eu passo, então, para o professor Chico Soares, Inovações na Avaliação da Educação Básica. Com a palavra, Chico. É bom que deu certinho, a Nilma e o Chico, agora falando das inovações. Gente, eu só esqueci de agradecer o Moreno, 1000 vezes já olhei para você, eu ia agradecer a sua presença e não tive a oportunidade. Então, um grande beijo, um grande abraço. Eu queria começar agradecendo à professora Maria Helena, ao Rafael, pelo convite para participar com tantos bons amigos e tantas pessoas competentes dessa reflexão. Eu, como bom mineiro, eu tenho 2 devoções. Eu tenho a devoção da ensino de qualidade para todos e da avaliação como essencial nesse processo. Aqui eu falo sobre avaliação. Uma colega nossa falou, no princípio, que nós fizemos capítulos autorais. O meu capítulo, na realidade, é uma sistematização de outras pessoas, né? Eu quero trazer coisas que o mundo está utilizando como uma necessidade de hoje. A primeira delas é a ideia de que bastam 2 grandes grupos de avaliação. Avaliação para a aprendizagem e avaliação da aprendizagem. Aqui no Brasil, nós precisamos de mais avaliação para a aprendizagem. O SAEB, do jeito que ele está organizado, por mais esforços que a gente devemos fazer, ele não consegue chegar no chão da escola. Não é a função dele. Mas não dá para se gastar todo o dinheiro, todos os recursos, todas as inteligências apenas nessa avaliação. Foi o que a gente fez. Avaliação para a aprendizagem, portanto, hoje, é a minha preocupação. Eu chamo essa avaliação de avaliação formativa. Mas é avaliação e, portanto, houve um desenvolvimento, que é um desenvolvimento de ciência básica, para qual é a forma de se organizar uma avaliação. Esse modelo, ele chama, e eu cito em inglês, porque nós ainda não temos uma tradução consensual, Evidence-Centered Design. O planejamento centrado na evidência. Essa palavra evidência é uma palavra extremamente importante, eu volto a ela em seguida. Em que consiste esse modelo? Não é nada muito difícil de se entender. A primeira coisa é a definição do domínio. Nós vamos avaliar o quê? Nós estamos na antevéspera de discutir o novo Teste Nacional de Alfabetização. O que é estar alfabetizado? Perceba, isso é extremamente importante que a gente tenha um consenso antes de entrarmos nos detalhes da definição. A gente não começa, e esse é o modelo está dizendo, eu não começo fazendo itens. Eu começo definindo, como se fala, que eu estou falando aqui, o domínio.
Na alfabetização, isso vai ser muito importante, porque a gente fala, a criança está completamente alfabetizado. O que é completamente alfabetizado? Nós, por exemplo, vamos chegar à conclusão de que essa criança deve estar lendo textos. Quais textos? Perceba, a análise do domínio, portanto, esses autores estão nos dizendo, é absolutamente fundamental. E eu diria fundamental para nós. O que isso nos diz no Brasil? Nós precisamos fazer matrizes que não sejam a listagem de habilidades apenas. Nós temos que nos aproximar do padrão internacional, onde você tem um capítulo conceitual que discute o domínio, e não apenas diz que o domínio tem essas e aquelas evidências. A segunda e terceira parte são as evidências e as tarefas. Eu olhei aqui, agora eu fiquei preocupado. Então, nós temos que ter também as evidências claramente e também as tarefas. A tarefa não é uma questão, é uma coisa, algo um pouco mais amplo, né? Pois bem, a segunda ideia importante do que eu estou trazendo é que isso hoje está organizado no que a gente chama ciclo de Elmore. Elmore é um professor de Harvard, ele diz o monitoramento curricular, o ensino e a avaliação, esses três grandes elementos, eles têm uma unidade em comum, que é a tarefa. Isso é extremamente importante para dizer que o que a criança deve saber fazer é a solução de problemas que ela tem na vida. Então, nós vamos pensar a formação de professor, nós vamos fazer a avaliação pensando em algo que está associado à vida da pessoa, certamente não em peças isoladas. E eu termino aí chamando a atenção do que nós precisamos aprender com o mundo. Já falei da matriz de avaliação, nós temos que nos aproximar, o PISA, o PILS, o próprio NAEP americano, que nos influenciou tanto, eles têm um novo modelo, que é um modelo importante, né? Depois, a coisa extremamente importante, o uso pedagógico das avaliações, das devolutivas. Nós temos muito pouco esforço nesse sentido. Isso precisa 20%, isso envolve tecnologia, isso envolve dinheiro, isso envolve pesquisa, né? E, portanto, nós temos que ter isso. Uma coisa paralela a isso é trazer, através da tecnologia, a possibilidade de análise de erro. Imagina, na internet, ele sempre sabe o que você quer, o livro que você vai fazer, a música que você gosta. E na educação a gente não tem isso. Por quê? Porque a gente não guarda o erro da criança. Nós precisamos aprender a guardar o erro. Não é guardar a opção que ela colocou na questão de múltipla escolha. Isso ajuda na medida. Eu estou aqui preocupado com o aprendizado. 2 outros pontos. A formação docente, ela tem que ser feita, nós todos concordamos, dentro da escola, mas ela tem que usar a unidade da tarefa. Nós precisamos tratar disso. E, finalmente, padrões de desempenho. Quer dizer, nós precisamos saber exatamente o que significa progredir, quais os textos que as crianças devem ler durante o ano, mas também durante a sua formação. Então, é isso que eu estou trazendo, nada autoral, tudo importante, uma reflexão que a gente precisa nessa antivéspera. Se continuarmos fazendo o que estamos fazendo, nós vamos perder a utilidade. Então, nós precisamos transformar para continuar relevante. Eu não posso concordar mais com o que a professora Nilma falou. O SAEB é uma política pública extremamente importante. Por isso, ele tem que mudar. Muito bom, Chico. É autoral, de alguma maneira, porque é o teu olhar, né, sobre a produção que existe e as tendências mais modernas. Bom, passo agora para o Ricardo Prime e Tatiana de Cássia, que escreveram o capítulo Criatividade e Pensamento Criativo, que é o último capítulo dessa parte, uma vez que a Tatiana e a Gisele, da avaliação das socioemocionais, não puderam comparecer. Com o Ricardo Prime, por favor. Boa tarde. Então, eu queria primeiro agradecer a Maria Helena, ao Rafael, à OEI, a todos vocês pela possibilidade de poder contribuir nesse livro, né? Então, vou falar um pouco com a minha companheira de capítulo e companheira de vida também, né? Tatiana, vou iniciar e depois passo a palavra para ela.
Bom, a gente fez nesse capítulo trata um pouco dessa da avaliação da criatividade, né? Primeiro discutindo um pouco essa definição de domínio, né? Trazendo um pouco a revisão da literatura sobre isso e falando bastante da nova avaliação que o PISA está fazendo na parte de inovação deste ano, né? Sobre criatividade. Essa é uma habilidade bastante interessante, assim, criatividade como um pensamento crítico definida como essa capacidade de produzir ideias diferentes, originais e úteis socialmente. Então, essa é a definição geral. A gente, a partir daí, trata como que, no PISA, se usou esse modelo que o Chico acabou de explicar de maneira geral, sobre o modelo de construção de provas baseada em evidência. A gente traz isso e vai explicando como é que a prova foi, dá um resumo disso, né, de como é que a prova foi construída. Então, acho que, nesse sentido, é bem interessante, então convido vocês a olharem esse capítulo para entender como é que foi entendida e como é que está sendo avaliada. Um aspecto interessante é que essas avaliações dessas competências que são chamadas complexas, né, são mais difíceis porque são construtos que a gente chama de híbridos, né, também, que envolvem, que estão calcados em competências básicas, como os conhecimentos básicos de matemática e português, mais cognitivos, e envolvem outros aspectos, como aspectos socioemocionais, motivacionais e outras coisas. Então, é nesse sentido que elas são mais complexas, né? Envolvem diferentes dimensões, e, com isso, são mais difíceis, evidentemente, de se avaliar. Então, eu acho que é um exemplo bastante interessante, porque acho que é a primeira vez que se constrói uma prova em larga escala desse tipo, essa avaliação do PISA. Então, vale bastante a pena conhecer essa avaliação e poder aprender com elas e poder desenvolver. Bom, eu acho que vou encerrar por aqui, vou passar então para a Tatiana, se ela tem mais alguma coisa para colocar das ideias do capítulo. Eu também gostaria de começar agradecendo o convite, a oportunidade. Acho que eu só vou complementar um pouquinho o que o Ricardo disse. A ideia do capítulo sobre criatividade envolve, principalmente, acho que esclarecer as pessoas, né, da importância dessa característica, né, ou dessa habilidade, porque ela tem sido considerada uma das competências do século XXI. Essa habilidade, ela permite que as pessoas, por exemplo, resolvam problemas ou aprendam a lidar com mudanças, né? A gente vive num mundo em que cada dia uma coisa supera a outra e vem uma novidade aí pela frente. E, especialmente, mostrar para as pessoas que a criatividade, ela é um potencial que todo mundo tem, né? Então, a criatividade do dia a dia, e por isso a gente pensa na inclusão da criatividade no contexto educacional, né, não restringindo a aquelas ideias equivocadas de que criatividade é só uma questão relacionada a grandes gênios e pessoas que se destacam nas áreas. Tanto essa habilidade é importante, que a criatividade é uma das competências básicas hoje da BNCC, né? E, mais recentemente, ela foi incluída, então, nessa avaliação do PISA, que é o foco do nosso capítulo. A ideia que a gente pode aprender, né, com os resultados que ainda vão ser divulgados, eu acho que essa prova, especialmente, vai possibilitar que a gente consiga mapear, né, como anda a criatividade aqui no Brasil, nos diversos níveis escolares, né, inicialmente, claro, que aqueles englobados pelo PISA, e esses resultados vão poder auxiliar no sentido da formulação de políticas públicas e práticas educacionais para que essa habilidade realmente esteja presente no contexto educacional, né? Eu acho que, especialmente, se a gente pensar que os resultados vão poder ajudar a gente a melhor aproveitar os potenciais que a gente tem e que estão sendo desperdiçados. Então, obrigada. Muito obrigada, Ricardo, muito obrigada, Tatiana. Agradeço a todos vocês que participaram desse bloco do Futuro das Avaliações. Passo para o último bloco, Tecnologias e o Futuro da Educação Básica, começando com o capítulo Novas Tecnologias e o Futuro da Educação,
com Lúcia Delanhello e Maria Alice Carraturi. Lúcia, por favor. Obrigada, Maria Helena, pelo convite. Lúcia, eu pensei que você estava fora do Brasil, por isso que eu levei até um susto quando eu te vi aqui. Acabei de chegar, cheguei domingo. Vou dividir aqui a palavra com a Maria Alice, mas o nosso capítulo debate o potencial da tecnologia como forma de ampliar e diversificar os tempos, espaços e tipos de experiências de aprendizagem. Então, assim, a gente já ultrapassou essa ideia que a tecnologia vai ou não substituir o presencial na escola. A tecnologia veio para ampliar e diversificar as experiências de aprendizagens e garantir realmente o direito de todas as crianças, de todo cidadão à aprendizagem. E no nosso capítulo a gente fala aprender com tecnologia, então a tecnologia como uma ferramenta de aprendizagem e aprender sobre tecnologia, né? Quais são os conteúdos que precisam fazer parte do currículo para preparar cidadãos críticos, reflexivos e éticos no uso da tecnologia. O capítulo mostra muito esse conceito de escola conectada, desenvolvido pelo CIEB, pelo Centro de Inovação pela Educação Brasileira, que vai além da conexão à internet. Ele fala de uma visão do nível de competências de diretores e professores no uso da tecnologia digital, nos recursos educacionais digitais e na infraestrutura da escola. A boa notícia que a gente traz no capítulo é que nós, no Brasil, tivemos alguns avanços relevantes em algumas dessas dimensões. A Maria Alice vai falar de uma dimensão fundamental, que é a competência digital docente, que a gente ainda não avançou. Mas, em termos de visão, a tecnologia entrou na BNCC como um assunto, um conteúdo relevante a ser trabalhado, e, mais recentemente, essa casa, né, homologou as normas de computação na educação básica. E o CIEB, junto numa parceria com o MEC, pela primeira vez conseguiu coletar dados de 123 mil escolas no Brasil, quanto ao grau de adoção de tecnologia. E o que nós vimos, e reflete muito esses avanços que eu falei, é que professores e diretores não têm mais dúvida que a tecnologia deve fazer parte do dia a dia da escola para ampliar a oportunidade de aprendizagem, mas eles ainda reclamam muito da infraestrutura. E, quando realmente a gente pega o censo escolar feito pelo INEP, nós vemos que poucas escolas, menos de 3% das escolas brasileiras, tem as condições de internet e equipamentos que permitiriam que a tecnologia seja usada para a aprendizagem. E não é uma tarefa impossível. Hoje, no Brasil, nós temos em cima da mesa alguns bilhões de reais destinados à compra de equipamentos e à conectividade na escola. O que nós alertamos no capítulo é que, sem uma coordenação desses recursos e uma visão muito clara do que nós queremos para as escolas brasileiras, o Brasil, mais uma vez, corre o risco de não conseguir transformar as suas escolas públicas em escolas conectadas. E não adianta infraestrutura se nós não conseguirmos também preparar os nossos professores para fazer o uso e incorporar, colocar a tecnologia em favor do trabalho dos professores. E, para isso, eu passo para a Maria Alice. Muito obrigada, Lúcia. Esse é um tema, né, Maria Helena, que 15 anos atrás a gente falava isso na Secretaria de Educação, mas é importante a gente relembrar aqui que nenhuma política pública tenha nenhum efeito sem incluir o professor. Então, quando a gente pensa numa política pública, é preciso pensar, obviamente, nesse professor, porque só assim, só ele que vai ter impacto, de fato, na aprendizagem e nas políticas públicas dentro das escolas, né? E isso não é diferente com a tecnologia. Então, a tecnologia só vai fazer sentido se ele incorporar a sua prática pedagógica e ao seu planejamento, né? Fazendo isso de uma forma mais coerente. E o que a gente também traz nesse capítulo são alguns estudos, né, e algumas referências, né, de formação e de competência digital docente, que a gente cita algumas delas, né? Então, tem um marco europeu, que é o Digicomp Edu, tem a matriz desenvolvida pela Unesco, tem o IST americano,
Então, a partir de todas esses referenciais que eu estava falando na primeira vez, né, dizer assim, quando a gente faz formação, e principalmente desenvolvimento de competência digital, a gente confunde com o uso de ferramenta, né? Então, não é ensinar a usar a ferramenta digital, mas sim desenvolver essas competências digitais, né? E, para isso, a gente, aqui no Brasil, alguns especialistas, eu participei dessa matriz de competência digital aqui, a gente precisa dizer para o professor, de novo, né, o que é que se espera dele dentro dessas competências digitais. E aí a gente chega lá em três grandes dimensões, que é a dimensão pedagógica, como usar isso para ensino, como usar isso para aprendizagem, e como ampliar essas possibilidades e experiências de aprendizagem. Uma dimensão que está cada vez mais importante, que é a da cidadania digital, com tanta desinformação, com tanta agressividade nas redes sociais. Isso é um tema extremamente importante na formação de professor, para que ele possa também auxiliar a aprendizagem e o uso das redes sociais e das tecnologias digitais. E até o Pierre Levy fala uma coisa bastante importante, né? Que nós estamos deixando na rede aquilo que vai ficar para as próximas gerações, né? Então, a gente precisa se responsabilizar por aquilo que pelos rastros que a gente vai deixando ou apagando nessa história. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão profissional, né? Então, é usar a tecnologia para o desenvolvimento profissional desse docente, fazendo formações, aprendendo cada vez mais o uso das novas tecnologias, e tem a dimensão da gestão. Então, a tecnologia também ajuda não só na gestão da escola, mas na gestão da sala de aula. Então, baseado nessa literatura, foi criada, então, essa matriz de competência, que também a gente fala de leitura de leitura e análise de dados, que acho que é a mais nova competência, né, que foi incluída nessa matriz, e 105 mil professores responderam a autoavaliação de competências digitais docentes, né? Desses 105 mil professores no Brasil, isso é dado de 2022, tá? Eles declaram que eles estão nos níveis de 1 a 5, eles estão no nível 1 e 2. Então, apesar deles terem usado a tecnologia durante a pandemia, eles se reconhecem não conhecedores suficientemente da tecnologia para fazer com que ela seja empregada de forma efetiva e eficiente na aprendizagem dos seus estudantes. Então, para concluir, eu diria que a tecnologia está atrasada na formação docente, né? Tanto na formação inicial quanto na formação continuada. É extremamente importante incluir o desenvolvimento dessas competências digitais docentes, e não o uso de ferramentas. É isso. Muito bom, Maria Alice, e muito bom, Lúcia, muito obrigada. Eu passo para a Marinês, que vai falar sobre educação híbrida, problema ou solução na formação de professores. E Marinês, depois a Cláudia e o João Alegria, daí a gente encerra. Bem, Maria Helena, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Obrigada ao Rafael também. Foi muito bom encontrar tanta gente querida nessa tarde e poder participar de um movimento, de um documento que eu acho que revela um pouco a nossa possibilidade de contribuir para o debate. Ele tem uma datação importantíssima, eu acho que é esse o momento brasileiro, com esse conjunto de reflexões. Eu acho que é fundamental para a formação de professores tudo aquilo que faz parte desse livro. Bom, o meu trabalho aqui no meu capítulo, né, foi falar um pouco da educação híbrida, se ela é problema ou se é solução. Eu gostaria de começar falando da solução, e depois eu vou falar como é que ela pode ser um problema. Tá? Veja bem, quando começou... Pena que o Curi não está aí, mas a gente conta para ele depois. Né? Quando começou a pandemia, quer dizer, nós já tínhamos lá no início de 2019 um desafio enorme, que era tirar todos os nossos currículos belamente construídos do papel para eles se tornarem realidade na sala de aula, né, a partir da BNCC. Isso era um desafio enorme, porque a base é de uma complexidade conceitual e linguística
de muito difícil acesso para o professor no seu cotidiano, que ele consiga enxergar na sua prática a possibilidade de uma renovação. A base traz princípios, traz valores, traz uma nova arquitetura curricular, traz a perspectiva traz a imposição de novas metodologias para que se cumpra, de fato, se cumpram os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem, né, porque aqui está o primado fundamental, que é o reconhecimento de que a informação não é conhecimento e que a memória não é inteligência, tá certo? E, acima de tudo, que tecnologia não é pedagogia sozinha, não é? Então, a base já representava, no início de 2019, um grande trabalho a ser construído no Brasil, né? E veio, então, a pandemia, né? E, nesse momento, aquilo que já era híbrido, porque a educação híbrida ela não nasceu com a pandemia, ela ganha cores enormes, porque, na pandemia, nós tivemos que nos limitar a trabalhar num dos aspectos do híbrido, que é o remoto. Mas a educação híbrida, ela não se resume ao remoto, ela não é educação à distância. Obrigatoriamente, ela volta e tem que voltar para o presencial. No Brasil, as crianças precisam de suas escolas, os jovens precisam de escolas, e os adultos também, né? Podem me criticar, mas o convívio, o debate, o clima organizacional, as interações, elas são fundamentais para a formação das crianças e jovens e para a consolidação da cidadania dos adultos. Bom, a pandemia veio, então, os nossos professores foram heróicos, se viraram como podiam, né? Viraram youtubers, etc. e tal, mas a pandemia passou. O que ela deixou para nós como consciência, né? Como aprendizado? Ela deixou uma visão de que a escola tem hoje, a escola brasileira, um novo ecossistema, né? Um novo ecossistema de relações. O diretor e as condições estruturais da escola passaram a ser aqueles que apresentam as possibilidades da sua comunidade ser uma comunidade educativa. Os professores aprenderam a trabalhar num coletivo, e eles têm que ser ouvidos nas suas necessidades como um coletivo. Eu acho que ficou muito claro na pandemia que não é a universidade brasileira, não é o governo brasileiro que vai determinar, não é a CAPES com seus projetos maravilhosos, não é a nossa Univesp em São Paulo, mas a escola tem que ser ouvida na determinação das suas necessidades. E, mais do que isso, foi falado hoje aqui a respeito da carreira do professor e das condições de trabalho, o professor tem que aprender na escola, no seu ambiente escolar. Então, a pandemia aflorou todas essas questões e traz a educação híbrida como uma conjugação possível do presencial e do remoto, né? E, mais do que isso, traz as novas maneiras de ensinar impostas pela Base Nacional, uma nova abordagem do ensino para favorecer o desenvolvimento e aprendizagem, com o uso de outras metodologias ativas, que possam, de fato, favorecer o protagonismo do aluno e permitir que ele construa a sua autonomia desde os primeiros anos escolares. Tá certo? Bom, o que a educação híbrida deixa para nós, né? Ela deixa uma consciência de que o mundo ficou híbrido, não adianta mais negar. O mundo do trabalho, das relações sociais, mas nós temos na escola um aluno que não é híbrido, não é? Ele está acostumado a sentar e ouvir, e temos um professor que está acostumado a falar. Então, essa transformação, ela é uma transformação que vai precisar da tecnologia e que vai precisar dinamizar aquilo que está no presencial. Eu acho que a educação híbrida veio para ficar. Ninguém nega as 1000 maneiras de ensinar no presencial, a necessidade de quebrarmos um paradigma tradicional, mas é preciso que os professores aprendam a trabalhar com esses espaços maiores do que os limites da sua sala de aula, e que, dentro dela, ele possa também valer-se de novas maneiras de ensinar. O capítulo trabalha com isso, né? Eu tenho insistido muito para muita gente que não se trata de ensino híbrido, porque você excluiria a aprendizagem, e nem de aprendizagem híbrida, porque você excluiria o ensino, mas de educação híbrida. E estamos lutando aí, fazendo as reflexões necessárias, como estão aqui no capítulo, para que isso se esclareça cada vez mais.
A educação híbrida será um problema se o Conselho Nacional de Educação baixar uma diretriz normatizando isso que tem que ser em qualquer tempo e em qualquer lugar. É só isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Muito obrigada, Marinês, obrigada, Lúcia, Maria Alice, todo o pessoal aí que tratou de avaliação, Nilma, Lina. Nós estamos chegando, Chico, Ricardo, chegando na reta final com a Cláudia e com o João Alegria, que vão falar de outro, eles vão falar do futuro. O João Alegria é um especialista em alegria, em comunicação, e a Cláudia, em primeiro lugar, é uma pessoa que tem se dedicado à discussão sobre mudanças no mundo do trabalho, a educação que nós precisamos e tal. Então, o capítulo da Cláudia, que é agora a nossa expositora, vai tratar da educação para o futuro, e, em seguida, o João Alegria vai falar a luz ali na frente. Que luz é essa? Cláudia, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a linda oportunidade de participar desse livro, agradecer o Rafael Caiu, agradecer a Maria Helena, que coordenou e me fez o convite. De fato, esse artigo, ou esse texto, surge de uma reflexão que eu fiz na OIT, da Comissão Global para o Futuro do Trabalho, quando a gente discutiu 26 membros de diversas partes do mundo, eu era a única pessoa de educação entre os 26. Então, durante 1 ano e meio, nós discutimos, com a mudança no mundo do trabalho, que tipo de educação, no meu caso, falamos de outras dimensões da sociedade também, mas, no meu caso, era a educação, vai ser necessária para formar a nova geração. Nós não precisamos falar do chat GPT ou de outras coisas para ter consciência de que postos de trabalho, uma velocidade aceleradíssima, vêm sendo substituídos por algoritmos. O que não quer dizer que vai haver um desemprego em massa. O que quer dizer é que nós vamos ter que formar crianças e jovens, e mesmo adultos, com competências de nível muito mais complexo, que não serão substituídos por inteligência artificial. E, ao fazer a reflexão inicial do capítulo, eu pensei, bom, não dá para falar do futuro sem olhar um pouquinho para trás. Como é que nós estávamos pré-pandemia, profundas desigualdades educacionais, que é uma questão que, como Marinês disse hoje, num grupo menor, eu sou obcecada por desigualdades educacionais, elas já eram grandes, e uma crise de aprendizagem. Finalmente, as crianças estão na escola, sim, Nilma, elas estão aprendendo mais, de acordo com o que o SAEB vem medindo, mas não o suficiente. Então, nesse sentido, vem a pandemia e agrava essas duas condições. Como é que eu vou olhar para o futuro nessas bases? Sim, eu vou poder olhar para o futuro pensando em recomposições das aprendizagens perdidas, sem varrer os problemas para debaixo do tapete, olhando para o ODS 4, que nos faz olhar para 2030 e como é que eu vou garantir educação de qualidade para todos, com equidade. E eu vou ter que olhar para essas novas competências. E quais são essas competências? O Prime falou um pouco de uma delas, que está sendo avaliada, inclusive, pelo PISA. Resolução colaborativa de problemas com criatividade e pensamento crítico. Nós vamos ter que ter uma escola que forme pensadores autônomos, capazes de pensar de forma sistêmica e crítica e resolver colaborativamente problemas. Nós vamos também ter que pensar numa escola, e resgatando aqui o pensador educacional Antônio Carlos Gomes da Costa, em que os alunos sejam formados para protagonismo, para se sentirem portadores de sonhos e capazes de construir seus sonhos de futuro, seus projetos de vida e seus projetos para o planeta, o que fala da dimensão de cidadania global. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter
que olhar para essa demografia em transição, né, a transição demográfica, que também nos gera problemas, desafios, mas também possibilidades. E uma das possibilidades é que nós vamos poder avançar muito mais rápido para uma educação integral, em tempo integral. Integral porque tem que ser da pessoa inteira, inclusive competências socioemocionais, inclusive valores e atitudes, em tempo integral, porque com 4 horas de aula e 13 disciplinas ninguém consegue. O meu tempo está se esgotando, eu quero só sugerir que leiam o capítulo. Ele foi feito com muito amor, pensando nessa ideia. Como é que a gente constrói a educação para o futuro? Muito obrigada. João, qual a palavra? Obrigado, Maria Helena. Quero agradecer pelo convite, professora Maria Helena Guimarães, Rafael Calu, muito obrigado. Quero agradecer aos colegas por me acolherem tão bem nesse coletivo, porque, afinal de contas, eu sou um bicho meio esquisito aqui, com um pé na educação e um pé em muitos outros lugares, com uma alma meio múltipla, né? Mas eu me senti absolutamente acolhido. Quero agradecer às pessoas que estão nos acompanhando por terem resistido, estarem conosco até esse momento. E já recomendo que, na hora que chegarem em casa, leiam o livro de trás para frente, porque assim não precisarão chegar neste último capítulo, lá no final, daqui, sei lá, 2 meses, quando vocês forem esgotando a leitura do livro, né? Quando esse convite veio, nós fizemos uma reunião preparatória, foi, na verdade, bem estranho para mim, porque é um livro que tem uma introdução maravilhosa, muito completa, que faz uma contextualização importante do que vem a seguir. Ele tem um último capítulo, mas não é uma conclusão. É um último capítulo. Eu falei, meu Deus, eu sou um último capítulo que não é uma conclusão. Como é que acaba essa história, né? Por isso que acabou saindo um pouco com esse título, Maria Helena, que é o A Luz ali na frente, afirmação da diversidade contra a educação que exclui. Porque havia um segundo pressuposto para esse texto, é que ele, de algum modo, olhasse para o desafio 4, Cláudia também olhou para o desafio 4, dos 17, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E quando nós lemos simplesmente aquele enunciado de 2 linhas, a gente entende a razão deste livro e a gente também começa a ficar um pouco desesperado, não é verdade? Mas eu já tenho um pouco de idade suficiente para entender que o desespero não ajuda muito. E que, quando o problema é muito grande, a gente divide ele em partes e vai enfrentando, certo? Então, eu acho que é possível encontrar otimismo, encontrar visão de futuro e tentar entender como nós podemos nos relacionar com os problemas na medida que nós os vamos decupando, analisando, informando-os, né, com dados, evidências, esse tipo de coisa, né? E aí, eu acho que isso também tem a ver com o fato de que, dentre várias coisas que eu faço, nesse momento eu represento uma organização que há mais de 40 anos tenta se debater com essa questão da exclusão ao direito à educação, né? E aí eu tenho a impressão que a motivação principal do que está escrito aqui, da reflexão que está aqui, está organizada em 2 partes, é uma indignação. Essa é a motivação. É a indignação com 70 milhões de pessoas no Brasil em idade produtiva que não tiveram o direito à educação básica. É a indignação com os 13 milhões de jovens de 15 a 29 anos no Brasil hoje que não tiveram direito à sua educação básica, que estão fora da escola. Aos mais de 9 milhões de jovens que, tendo concluído o ensino fundamental, não prosseguiram para o ensino médio por alguma razão. Isso é tão assustador
que a gente pode pensar que o mesmo número de pessoas que está no ensino médio no Brasil é igual ao número de jovens que está fora da escola e não tem ensino médio no Brasil. Então, isso gera uma indignação com o nosso projeto de país, com o nosso compromisso coletivo, né, com o nosso próprio futuro, com a nossa própria convivência, né. Na primeira parte, então, a gente vai aprofundando, mergulhando um pouco para entender que motivações, né, onde a gente encontra pistas, indicadores, números que nos ajudam a entender esses processos de exclusão, principalmente no recorte de juventudes. São muitos fatores, né, hoje. A educação é um tema complexo, de um mundo complexo, né? Mas, uma pena a Ana Inoue não ter estado com a gente, a Cláudia trouxe essa reflexão também, mas quando você pergunta para os estudantes e suas famílias por quê, a primeira coisa que aparece é o fator trabalho, porque eu preciso trabalhar. Isso, né, já é revelador da desigualdade socioeconômica, enfim, mas assim, é porque eu preciso trabalhar. Dentro disso tem uma maldade, porque aí está embutido uma questão que é, para as jovens, o fator trabalho também é um fator preponderante, mas ele vem revestido da condição de gênero, sabe, de uma questão de gênero. Então, ela também trabalha porque ela cuida de pessoas na casa, porque ela precisa ficar com os irmãos mais jovens, porque ela engravida e o sistema não consegue abrigar a mãe jovem, né? Bom, depois disso, uma coisa que chama muita atenção é que muita gente fala que não tem interesse pela educação, não tem interesse. Essa é uma coisa muito genérica que aparece nas pesquisas e que provavelmente esconde um montão de coisas. Quando a gente vai examinar isso por dentro, a gente vê que ali tem violência, que ali tem racismo, que ali tem um monte de coisa. A pessoa se afasta do ambiente educacional, na verdade, né? E aí são as questões que têm a ver com as tensões étnico-raciais, com as questões de identidade e cultura. Mas, mais recentemente, agravando tudo isso, na pandemia, a gente ainda tem esse fator acesso e fluência digital, que foi pesadíssimo, e nós temos de forma muito relevante, cada vez mais relevante, a pandemia também mostrou isso, esses fatores saúde física e mental. As questões da saudabilidade, é mais do que o que eu falei aqui, é a saudabilidade, né? Esse termo tem surgido bastante. Então, são muitos fatores que são examinados na primeira parte. Mas a gente precisava, de algum modo, acender uma lanterna. E essa lanterna, ela já vinha sendo acendida em todos esses capítulos anteriores, com apontamentos, né, de possibilidades e tal, mas aqui a gente resolveu olhar para esse segmento da população e, mais do que uma discussão puramente educacional, trazer à tona questões que têm a ver com o que seria um projeto político pedagógico para uma educação, né? Uma abordagem pedagógica foi dita aqui hoje, né, das questões. Então, a gente vai fazendo uma defesa, principalmente, né, é claro que tem as questões de currículo, de avaliação, etc., mas o anel de segurança disso para o Brasil talvez tenha bastante a ver com essas questões de uma educação que se proponha a partir dos contextos em que ela se dá. Então, ela é promotora de autonomia, ela é promotora da independência dos coletivos, das pessoas, ela é empoderadora das pessoas nos seus territórios. Isso é super importante. Uma educação que, dialogando com isso, se dê a partir de problemas reais, que, portanto, seja uma educação significativa para quem faz parte, engajadora, cidadã. Uma educação que seja, efetivamente, de afirmação das diversidades. E aqui, por exemplo, a gente
fala de identidade, de uma educação identitária, legítima, mas a gente gosta de pensar em personalização da educação a partir da afirmação da diversidade também, e não só olhando para o indivíduo, né? É o indivíduo no seu coletivo identitário, né? Então, o texto faz esse percurso. Eu estou sendo sinalizado insistentemente que meu tempo encerrou, mas eu esperei muito tempo e eu já cheguei aqui ao final. Quero concluir apenas com o seguinte: a gente tem se debruçado muito sobre essas questões no trabalho e a gente brincou de construir um que a gente chama de anel de segurança para os nossos projetos, para a nossa atuação. É uma ideia de que você pode cercar as coisas que você faz com um anel de segurança e que você tenta não atravessar por lado de lá para você não perder o rumo, tá? De fazer a coisa certa. E o nosso anel, nesse momento, ele é composto por 5 palavrinhas que a gente tem tentado cultivar, que são a diversidade, ou as diversidades, as ancestralidades, porque é preciso destacar a questão da ancestralidade e não enfiar isso dentro de diversidade de modo que perca o sentido, a questão da sustentabilidade, da equidade e da cultura. Então, esse é o nosso anel de segurança, eu gosto de pensar nisso, proponho que vocês também pensem um pouco nisso. Obrigado para todos e vamos em frente. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a todos os meus queridíssimos autores que estão aqui, que ajudaram, colaboraram o tempo todo. Foi muito bom para mim, aprendi muito com todos vocês. E eu acho que esse livro, quer dizer, além de vocês lerem de trás para frente, de frente para trás, do meio, pular capítulo, né? O João Alegria, ele propôs ler de trás para frente. Eu proponho que vocês leiam o livro todo, o livro inteiro, né? O livro tem muitas análises boas, tem ótimas sugestões, pode ler devagar, um capítulo não impede que você possa ler o próximo com alguma distância de tempo, mas o mais importante é que o recado do livro todo é que, além desses fundamentos sobre o que é preciso fazer para melhorar a educação no futuro, né, e do que pode ser feito com ênfase em formação de professor, novas abordagens de avaliação, avaliação de novas competências, tecnologias, hibridismo, enfim, BNCC, Sistema Nacional de Educação, financiamento, tudo. Quer dizer, agora nós terminamos com a fala do João, falando exatamente sobre diversidades, sobre exclusão e inclusão, né, sustentabilidade, mas principalmente diversidades e exclusão, que será objeto de um próximo livro que nós vamos começar a planejar. O Rafael já concordou, sobre as desigualdades educacionais no Brasil, para o qual eu convido aqui os nossos pesquisadores, que não vão ter que repetir as mesmas pessoas, mas, enfim, quem tiver sugestão para dar, ideias, dados, aceitaremos com muito prazer. E pode até pensar numa pessoa assim para coordenar, bem diferente de mim. Né? Né? Eu sei que tem gente aí que já está se candidatando a trabalhar com desigualdades, e muitos aqui trabalham com desigualdades, mas eu agradeço a todos vocês, em especial ao Rafael, ao EI, né, pelo trabalho que foi feito, apoio, né, e por todo o cuidado, né, que teve. Quero fazer um agradecimento muito grande agora para a Sílvia e para a Carla. Cadê as duas? Né? A Sílvia e a Carla trabalharam... Cadê a Sílvia? Está ali, você está escondidona. Tá, entendi. Bom, então, a Sílvia e a Carla trabalharam muito, ajudaram muito o tempo todo, né? Elas tiveram
muitas dificuldades ao longo do caminho. Foi difícil controlar número de páginas, né? Controlar prazo de entrega, revisão, não é fácil, muitos autores diferentes, né? Enfim, foi um trabalhão, mas valeu a pena. Eu muito obrigada a todos vocês, e leiam um livro que eu acho que vai ser muito bom para todos nós, para nós que escrevemos e para vocês, educadores. Muito obrigada. Pessoal, vou ser muito breve também. Minhas palavras realmente são de agradecimento para todos que participaram da iniciativa, tanto da equipe da OEI, com a coordenação de Maria Helena e de todos vocês. Eu sinto que saiu uma pessoa com muitos questionamentos e muitas reflexões importantes a partir também dos debates que a gente conseguiu trabalhar hoje aqui nessa tarde. Enquanto você falava, Cláudio, eu estava pensando numa matéria, né, porque você estava na Secretaria de Educação do Rio, e quando a gente fala de projeto de vida e de educação do futuro, essa memória me voltou, que era uma matéria, eu acho que do Globo, que tratava de uma pesquisa desenhada e implementada na rede municipal do Rio, que mostrava que uma parcela significativa dos jovens não sabia o que queria ser quando crescer. E eu acho que o nome da matéria era Uma Geração Sem Sonhos, né? O que reforça, mais uma vez, a importância da gente olhar para o futuro, mas principalmente para poder desenhar esse projeto de vida e a educação como ferramenta para chegar a esse projeto, né? Que é algo tão relevante e que, apesar disso já ter quantos anos? 10, 15 anos, ainda é uma situação bastante contemporânea, muito atual. Maria Helena comentou, e a ideia que a gente tem é de fazer um segundo volume desse livro e que trabalhe sobre a questão das desigualdades na educação, passando também pela dimensão étnico-racial na educação, mas também as desigualdades regionais entre os sistemas de ensino, a questão de gênero também presente nas desigualdades educacionais. Esse é um tema importante que a gente pretende também avançar e trabalhar por meio dessa nova publicação. E, mais uma vez, reforçar o agradecimento a todo mundo que está acompanhando também, tanto aqui quanto digitalmente. Eu deixo para vocês todos o meu agradecimento. Obrigado. Muito obrigada, Rafael Kalu, professora Mariângela e todos os autores também. Agradecemos, em nome da OEI, a todas as autoridades, pesquisadores, professores aqui presentes na cerimônia de lançamento da publicação Educação em Pauta 2022. Agradeço a todos. Uma ótima tarde.